E aí pessoal, bem-vindos de volta. Eu hoje estava por acaso resolvendo um problema de programação num desses sites eu vou mostrar já já para vocês, mas num desses sites que tem exercícios e desafios. E eu resolvi o problema mais para responder uma dúvida de uma pessoa. E acabou que eu me deparei com um exemplo bem interessante para a gente trabalhar técnicas para código limpo, que é isso que a gente está vendo aí na tela. E, enfim, decidi fazer um vídeo porque eu acho que é um tema extremamente importante e que se a gente levar esse tema com carinho, a gente pode fazer códigos bem mais interessantes do que um código mais trivial que a gente não pensa, tá, em fazer código limpo. Claro que isso não vai ser uma cobertura totalmente abrangente do tema, é um tema bastante grande, bastante vasto, mas eu queria passar para vocês algumas técnicas, algumas ideias de como a gente pode organizar o nosso código para ele ficar mais legível, tá? E para que ele fique até mais fácil da gente programar, até nos ajudando a resolver problemas conforme a gente vai deixando também o nosso código mais enxuto, tá bom? Então, aqui estão as técnicas. Basicamente, isso aqui é um resumo do que eu vou passar para vocês aqui na sequência. A gente vai fazer um exemplo juntos aqui, usando esses passos aqui para nos ajudar e, de quebra, vamos aprender um pouquinho sobre uma estrutura de dados que são as árvores, tá? Para a gente desenvolver esse exemplo. Então, basicamente, a ideia é o seguinte: a gente, quando quer organizar um programa, a ideia básica é que a gente tem que entender o problema, tá? Então, é até o segundo item que está aí na minha lista, tá? Eu só coloco como primeiro item pensar na linguagem do problema e não da solução, porque eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E o que eu quero dizer com isso, tá? É que quando a gente estiver resolvendo um problema, a gente pensar de fato em usar a linguagem do problema, usar a maneira como o problema se apresenta para apresentar uma solução e não pensar exatamente no for, no if, nas estruturas que a gente usa de programação. Porque quando a gente começar a pensar no problema num nível mais alto, vocês vão perceber que isso nos dá a possibilidade de resolver esse problema de uma maneira mais fácil e que a gente chegue a soluções mais elegantes para o problema e potencialmente mais simples, tá? Então, número um, pensar na linguagem do problema e não da solução. Se isso ainda não ficou claro, durante o exemplo a gente vai tratar isso, vocês vão ver. Número dois, entender o problema antes de tudo. Para a gente resolver o problema, é extremamente importante primeiro entender o problema, tá? Então a gente pode até usar algum código no início, tá? Para explorar o problema, fazer hipóteses, formular, né, algumas tentativas para a gente ver se a gente está certo, mas a gente nunca apresenta a solução baseada nesse estudo. Esse estudo é só para a gente fazer o nosso cérebro se acostumar com o problema, explorar para fazer o nosso cérebro entender o problema. Mas o problema, a solução de fato final, vem depois dessa compreensão. A gente talvez nem use esse código inicial na solução definitiva, porque talvez seja um código bem ruim, digamos assim, né? Não tão maduro. E quando a gente chegar à conclusão do que é para ser feito de fato, a gente vai pensar aí sim numa estratégia mais robusta, mais interessante, potencialmente mais simples para resolver o que a gente quer. Tá? A partir daí, o próximo passo é escrever os principais passos. Nesse momento, eu recomendo tentar não pensar no código ainda, tá? É muito comum, extremamente comum, quando eu estou tentando tirar a dúvida de alguém. A pessoa vem com uma dúvida, né? Às vezes na comunidade, no Discord. Aliás, se você ainda não está na comunidade, eu vou colocar o link na descrição aqui do vídeo. Você entra lá, a gente vai conversar, tá? Conforme a gente consegue, a gente conversa. Tem uma galera lá já também interagindo com todo mundo, tirando dúvidas e tal, tá bem legal lá, tá? E é extremamente comum que eu pergunto, beleza, mas o que o seu programa faz? E a pessoa começa, eu primeiro pego, no caso de Lua, né? Eu faço muito vídeo de Lua. Eu crio primeiro uma tabela, e aí com a tabela eu coloco no loop for, e aí eu vou contar quantos. E não é isso, normalmente não é isso que eu quero saber. Quando eu pergunto lá no início, né, o que o teu programa faz, eu gostaria de saber, por exemplo, eu vou pegar uma requisição que chega no meu servidor HTTP. Essa requisição ela contém informação de qual o cliente está fazendo o pedido, mais os dados do pedido, e eu preciso a partir daí gerar uma ordem de compra. É essa descrição mais alto nível que faz a gente entender direito o problema. Ah, beleza, então eu estou criando uma ordem de compra que vai potencialmente depois gerar um carrinho de compras ou alguma coisa assim no meu programa.
Então, assim, depende do contexto. Eu vim agora com esse exemplo do carrinho de compras ou de uma ordem de compra, mas pode ser outras coisas. É extremamente importante no início a gente pensar em alto nível o nosso problema para depois descer e começar a pensar no código, já modularizando mais um pouquinho. A gente vai observar oportunidades bastante interessantes de simplificar o código e escrever um código mais aperfeiçoado só a partir desse primeiro raciocínio em termos do que a gente quer, tá? Depois de ter escrito os passos principais, detalhar cada passo usando as libs e tecnologias disponíveis, aí sim a gente está começando a pensar na linguagem da solução, tá? Aí seja, se eu estou usando Django, eu vou tentar usar, né, os models do Django, usar o model.objects.all, ou para quem conhece Django vai entender do que eu estou falando, ou no caso, né, se eu estiver usando C++, se eu vou usar um vector, se eu vou usar um map, se eu vou... Aí eu estou falando de coisas específicas da tecnologia, né? E eu já estou pensando assim, beleza, eu tenho minha abstração e agora estou tentando trazer para a realidade a solução da minha abstração, mas aí eu vou criar uma casca e que tem a ver com o quinto item, que é o nosso último item, que é dar nomes que revelem a intenção do que está sendo feito, né? Aí toda essa parte detalhada de tecnologia fica escondida debaixo de uma casca com um nome bonitinho, né? Então eu posso estar usando um vector, mas no caso, vamos supor que eu esteja escrevendo um código em C++, eu estou usando um vector, mas na prática aquilo é a minha lista de itens da minha ordem de compra, por exemplo, tá? É uma maneira de tratar, beleza? Isso não importa muito a linguagem, tá? Isso é algo que a gente vai, vai ser, vai permear todas as linguagens, tá? E basta a gente saber é, diferenciar essa parte mais abstrata de como a gente encara nosso problema, de como a gente modela nosso problema, da parte de codificação em si, que já onde a gente de fato vai mergulhar e tentar dar vida a essa abstração. Ok? Vamos lá então, vamos começar. O problema que motivou isso tudo é esse problema aqui. Deixa eu tentar aumentar essa fonte. Então, eu vou também deixar o link desse problema na descrição, mas é o problema 1195 do URI Online Judge, tá? E eu vou ler aqui o problema para vocês e a gente na sequência vai tentar. Bom, nós vamos resolver ele aqui. Esse site é muito legal, tá? Eu tô aqui no. Eu criei uma continha para mim, mas você vai conseguir acessar mesmo sem conta, mas você só vai conseguir submeter aqui o teu resultado, aqui embaixo, se você criar uma conta, tá? Então, se você não custa nada, você cria uma conta lá e esse problema aqui é garantido de conseguir resolver, tá bom? Então vamos lá, vou beber uma água aqui antes de começar a leitura. Vamos lá. Então, a árvore binária de busca aparentemente foi um brasileiro que criou, legal, Neylor Tonin. E aqui tá, em computação, árvores binárias de busca, né, as árvores binárias de busca, ou árvore binária de pesquisa, aqui está, no caso, um S sobrando aqui, beleza. Árvore binária de busca ou árvore binária de pesquisa é uma estrutura baseada em nós, nodos, provavelmente para quem é de Portugal aí, não sei, aliás, um abraço aí para o pessoal de Portugal, Angola, Moçambique, eu já vi que muita gente no canal é de lá, né, que acaba vendo nossos vídeos e fiquei muito feliz de saber que chega em todos vocês aí o conteúdo, tá? Muito obrigado aí pela presença. Onde todos os nós da subárvore esquerda possuem um valor numérico inferior ao nó raiz e todos os nós da subárvore direita possuem um valor superior ao nó raiz. Isso é fácil da gente entender, não é complicado. Imagina aqui, ó, ele até colocou uma figurinha aqui para a gente entender. Ele te dá essa sequência numérica aqui, ó, no exemplo. Eu vou terminar a leitura, mas eu já vou mostrando para vocês. Então, essa sequência numérica eu vou inserir na árvore, tá? E a regra é o seguinte: a árvore tem sempre dois nós, tá? Sempre dois nós. No caso, no máximo, né? Ele pode ter zero. Aqui no caso, essas nós da árvore aqui de baixo não tem nenhum filho, tá? E cada nó pode ter no máximo dois filhos, tá? E o que acontece? A regra é o filho da esquerda é sempre menor ou igual, tá, que o nó de origem. E o filho da direita é sempre maior. Deixa eu ver se ele está usando exatamente essa regra.
o valor possui um valor numérico inferior à nova raiz e no subjetivo ao nova superior. Tá, algum tem que comportar um igual, tá? Porque você também pode ter o valor igual. Então, ou o igual vai para a esquerda ou para a direita, mas o importante, ó, repara, aqui tem um 8, né? E toda essa subárvore aqui é inferior a 8, tá? Então, 3, 1, 6, 4, 7, todo mundo é inferior a 8. E aqui já na direita, todo mundo é superior a 8, 10, 14 e 13, tá? E isso se repete para cada subárvore. Se você pegar, por exemplo, o 3 para a esquerda do 3 está o 1, que é menor, para a direita do 3 está o 6, 4 e 7, todos são maiores que 3, tá? E, mais uma vez, para o 6, vamos completar aqui, o 6, o 4 é menor que 6, está à esquerda, o 7 é maior que 6, está à direita. Então, repara que essa estrutura se repete sempre, tá? Mesma coisa o 10, à direita do 10 está o 14, à esquerda do 14 está o 13, porque é menor. E como é que chegou nessa configuração de árvore? Pela ordem em que eles são inseridos. Primeiro veio o 8, aí depois do 8 vamos inserir na árvore o 13. Aí fez uma continha. O 13, o 3. Aí fez uma continha. O 3 é maior ou menor que 8? É menor. Então ele vai para a direita. Bom, para a esquerda. Tá? Beleza, depois vem o 10. O 10 é maior ou menor que 8? É maior. Então ele vai para a direita. Depois vem o 14. O 14 é maior que 8, então vem para a direita, e é maior que o 10, então vem para a direita. Então é assim que essa árvore vai sendo preenchida. Quando a gente fizer o algoritmo, vocês vão perceber como é que isso é feito. Isso aqui é chamado de uma estrutura recursiva. Por quê? Se eu pegar essa subárvore aqui da direita, tá? Ela obedece às mesmas regras do que essa árvore completa. Cada subárvore ela é uma repetição sempre do mesmo problema. Tá? Então, o código que a gente escreve para uma subárvore em particular, esse código vale para toda a árvore que a gente está escrevendo. Isso vai ser legal, porque mais uma coisa que a gente vai treinar é escrever o código recursivo, que a natureza do problema já nos dá essa dica, tá? Ok, então se você não tiver entendido exatamente essa questão da árvore, posta nos comentários, mas eu imagino que esse exemplo aqui ficou bem claro, tá? Ele colocou um desenho assim, um desenho que ficou bem legal. Vamos continuar aqui, né? Então, o objetivo desta árvore é estruturar os dados de forma flexível, permitindo a busca binária de um elemento qualquer da árvore, tá? Então, eu com isso consigo, por exemplo, se eu quiser procurar um elemento com o índice 10, né? Eu rapidamente vou pesquisar, sei que 10 é maior que 8 e eu vou encontrar ele aqui desse lado, né? E assim por diante. Eu posso ter, aqui eu tenho só números, mas eu poderia ter informação agregada aqui também, né? Poderia ter um par, né, com 10 e mais uma string aqui, mais alguma informação, e o 10 ser o meu índice, e eu vou encontrar aqui nessa árvore a informação que eu quero a partir desse índice, tá? Beleza. A grande vantagem das árvores de busca binária sobre estruturas de dados convencionais, por exemplo, uma lista, é que os algoritmos de ordenação, percurso infixo e pesquisas que as utilizam são muito eficientes, porque eu vou direto, né, no ponto da árvore. Para este problema, você receberá vários conjuntos de números e, a partir de cada um dos conjuntos, deverá construir uma árvore binária de busca. Beleza, vamos fazer isso. Por exemplo, a sequência aqui foi o exemplo que eu coloquei e a árvore resultante. Tá. Entrada. Aqui vai dizer as regras do conjunto de entrada. A entrada contém vários casos de teste. Então, o exemplo está aqui embaixo. Cada linha da entrada contém um inteiro C, C menor ou igual a 1000. Então, no máximo 1000 aqui, nessa primeiro cara aqui, ó, indicando o número de casos de teste que virão a seguir, que é o número de testes que a gente vai ter que rodar. Cada caso de teste é composto por duas linhas, ou seja, cada caso aqui, ó, eu tenho dois. Esse aqui está me dizendo que eu tenho dois testes, e cada teste tendo duas linhas, eu vou ter aqui, ó, essa aqui é uma linha, essa aqui é outra linha de teste. Por que eu não estou conseguindo fazer o scroll? Estranho, deve ser o zoom, depois eu vou talvez tenha que tirar um pouquinho do zoom. Mas aqui embaixo tem mais duas linhas de teste. Então, ó, essas duas linhas aqui correspondem, essas duas linhas correspondem ao mesmo teste. Tá? Cada caso de teste é composto por duas linhas. A primeira linha contém um número n, n está entre 1 e 500, que indica a quantidade de números que deve compor cada árvore. Ou seja, aqui está dizendo n, aqui é 3, e aqui embaixo vem 3 números. Esse 3 me diz quantos números vem aqui embaixo, tá?
A quantidade de números deve compor a árvore. E a segunda linha contém n inteiros, que é o que eu já mostrei, distintos e não negativos, ou seja, de 0 para frente, né, de 0 ou maiores que 0, separados por um espaço em branco. Ok. Saída. Cada linha de saída produz 3 linhas, cada linha de entrada produz 3 linhas de saída. Após construir a árvore binária de busca com os elementos de entrada, você deverá imprimir a mensagem case n, onde n é o número do caso de teste, e fazer os 3 percursos na árvore, prefixo, infixo e pós-fixo. Eu já vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Apresentando cada um deles em uma linha com uma mensagem correspondente conforme o exemplo abaixo, separando cada um dos elementos por um espaço em branco. Observação: não deve haver espaço em branco após o último item de cada linha. E há uma linha em branco após cada caso de teste, inclusive após o último. Ok. Então, deixa eu tentar reduzir aqui um pouquinho o zoom, porque ele não estava fazendo. Então, aqui está aqui o caso de teste. Talvez fique um pouquinho mais difícil de entender, mas é rápido isso aqui. Então, vem case 1, prefixo, infixo, pós-fixo. E aqui ele mostra a saída do primeiro caso de teste, uma linha em branco, a saída do segundo caso de teste e os resultados aqui, no mesmo padrão. Tá? Então, o que é o prefixo, pós-fixo e o infixo? Né? No caso, a gente também chama de pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Tá? O pré-ordem significa o seguinte, que eu vou primeiro visitar o meu nó pai e em seguida os nós filhos. Tá? Então, primeiro visito vamos supor que eu percorra essa árvore de uma maneira de pré-ordem. Tá? Então, primeiro visito o 8, depois, né, aí visitei o 8, beleza, agora eu vou visitar minha árvore à esquerda, 3. Então, quando eu chego no 3, aí começa a funcionar a recursão. Estou visitando aqui. Quando eu chego, isso aqui é uma outra subárvore. Então, eu visito o meu nó atual, que é o 3. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu vou visitar o meu nó, o meu primeiro filho, que é o da esquerda, e aí eu visito o próprio nó, 1. Então, eu vou ter 8, 3, 1. Visitei o 1, beleza. Agora eu preciso visitar, não tenho mais ninguém. Eu não vou visitar mais ninguém à esquerda porque não tem. Então eu vou ter que voltar e visitar esse cara aqui à direita. Então vai ser 8, 3, 1, 6, tá? Do 6 eu vou para o meu filho da esquerda, 4, 7, tá? E assim por diante. Então vai ser 8, 3, 1, 6, 4, 7 e assim por diante. Vamos ver aqui, olha. Bate exatamente, olha. 8, 3, 1, 6, 4, 7... e vai dar 10, 14, 13, é a única coisa que falta, tá? Então isso é pré-ordem. Em ordem significa o seguinte, eu primeiro visito minha subárvore da esquerda, depois o próprio nó e depois a subárvore da direita, tá? Então, ó, eu chego no 8, eu não visito o 8, eu vou direto para o meu filho da esquerda, não pego o 3, vou direto para o meu filho da esquerda, e aqui não tem filho, então, beleza, não tem filho, eu pego o meu item, que é o 1, vou pegar agora o meu filho da direita. Não tenho, então eu subo e vou pegar o 3. Né? Eu já visitei a minha subárvore da esquerda, vou pegar o próprio nó. Então, vou pegar o 3. Quando eu tentar pegar o 3, o que acontece? Agora eu preciso pegar o meu... Né? Nesse cara aqui eu já visitei a subárvore da esquerda, visitei o próprio nó, agora eu vou para a subárvore da direita. E aí eu vou pegar o 6... o 6, eu ainda não vou pegar o 6, porque eu preciso visitar primeiro a minha subárvore da esquerda. Então, vem para o 6, tem subárvore da esquerda? Tenho, visito o 4. O 4 não tem subárvore, então pego o 4, subo, pego o 6, tento pegar o 7, não tem subárvore da esquerda, pego o 7, não tem aqui e vou voltando. E aí vou finalmente pegar o 8, e assim por diante. Então, a propriedade do em ordem é que isso aqui vai ficar ordenado em ordem crescente. Vai ficar 1, 3, 6. Opa, é complicado mesmo, mas a gente vai aos pouquinhos fazendo. Né? 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14. É assim que vai funcionar. Então aqui, ó,
você vê que o em ordem ele vai ficar ordenado assim. E o pós-ordem, claro, é o único que falta. O primeiro eu visito pré-ordem, nó, filho da esquerda, filho da direita, em ordem, filho da esquerda, nó, filho da direita, e o pós-ordem ao contrário, é filho da esquerda, filho da direita e depois o nó. Então, tentando fazer o pós-ordem, significa que eu vou primeiro tentar pegar o meu filho da esquerda, vou terminar no 1. Do 1 eu não vou pegar o 3, vou tentar pegar o próximo filho vou tentar pegar agora o filho da direita, vai dar o 4, né? Porque eu peguei da direita não vou pegar o 9, vou pegar o da esquerda, 4. Do 4 eu vou no 7 e finalmente eu vou no 6 e no 3. Então vai ficar 1, 4, 7, 6, 3, né? Que é o que está aqui. 1, 4, 7, 6, 6, 3. Tá? Se isso estiver muito complicado, a gente vai aos pouquinhos, conforme for fazendo o código. Vocês vão ver que no algoritmo, o próprio algoritmo vai ajudar a gente a entender e ficar claro, tá bom? Vamos lá, vamos para o código em si. Então vamos lá, vamos começar escrevendo aqui o nosso... Primeiro, eu tenho que definir como é que a gente vai fazer a árvore. A nossa árvore vai ser, eu vou chamar de tree, vou chamar de uma classe. Eu estou programando em Python, tá? Então, a classe tree. Essa tree vai ter o quê? Eu vou criar um construtor, ou como o pessoal do Python gosta de falar, um inicializador. Esse inicializador vai receber apenas um atributo, um valor, que é o valor que eu gostaria para o nó. Tá? E esse valor eu vou dar um default de vazio, e vocês vão entender por quê. Tá. Aqui dentro, quando eu estiver montando a árvore, a minha árvore tem dois filhos. Né? Então eu vou dizer que é um filho da esquerda, left, eu vou colocar self.left igual a none, porque quando eu estiver iniciando a árvore eu não tenho o filho da esquerda, e self.right, que é o filho da direita, também igual a none. E finalmente self.value, que é o valor, vai ser igual a value. Beleza, com isso eu inicio a minha árvore, tá? Então, eu por enquanto só tenho a cara da árvore, tá? Mas vamos agora pegar a estratégia que eu coloquei lá no slide para a gente resolver o problema. Eu só queria dar aqui uma noção de como é que vai ser a cara da árvore para vocês, mas a gente ainda não vai fechar exatamente o algoritmo da árvore. Vamos tentar agora definir como vai funcionar a nossa solução final. Então o que eu tenho que fazer? Vou colocar aqui uma função run. Por enquanto ela não faz nada, e eu só vou chamá-la aqui. Tá. E o que nós vamos fazer? Vamos voltar no problema. E o que eu quero fazer? Eu preciso saber pegar esse input aqui. Deixa eu agora aumentar a fonte, que eu não vou precisar ver aquele arquivo ali. Eu tenho ele já salvo aqui na minha máquina. Então a gente vai poder ver ele mais em detalhe. Então o que eu vou precisar fazer? Primeira coisa, eu vou precisar saber ler essa entrada. Tá? Então eu vou precisar ler a entrada. A partir da entrada lida, eu vou precisar ler cada caso de teste. Para cada caso de teste, eu vou ter que saber extrair os dados para a montagem da árvore, montar a árvore e depois fazer os cálculos, pré-ordem, em ordem, pós-ordem e imprimir o resultado. Vamos escrever isso que vai ficar claro. Então, primeira coisa, ler dados de entrada. Então, eu vou ler os dados de entrada. Essa leitura pode ser tudo de uma vez só, ou pode ser aos poucos. Eu vou fazer aos poucos essa leitura, então vai ficar um pouquinho entremeado, mas vai ficar organizado, tá? Então, uma vez lidos os dados de entrada, eu vou precisar... Então, vamos pensar aqui. Eu vou obter os casos de teste e para cada caso, o que eu vou fazer? Eu vou obter os valores a serem inseridos na árvore
fechar isso aqui. Vou dar mais espaço. Obter os valores a serem inseridos na árvore. Construir a árvore. Uma vez construída a árvore, exibir resultados. Primeiro, pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Beleza. Acho que ordem também tem acento, mas vamos deixar assim. Então aqui eu tenho, lendo os dados de entrada, então esse aqui é o nosso plano de como a gente vai resolver o problema, tá? Tem várias questões aqui, cada uma delas eu não sei exatamente todas como resolver, tá? A gente sabe, tem uma estrutura geral da árvore, tá? Eu preciso saber montar a árvore. A construção da árvore significa o seguinte, né? Inserir dados de acordo com a regra da B-tree. B-tree também é como chamar essa estrutura, tá? Que é binary tree em inglês. Então, basicamente é isso para cada... que isso aqui significa se o filho for menor que o nó atual, inserir à esquerda, se não, inserir à direita. Basicamente essa é a ideia, tá? Resumindo isso aqui, nem preciso colocar isso aqui. Tá? Então a gente não escrevemos código praticamente nenhum até agora, só estamos planejando aqui o nosso ataque nesse problema. Mais um golinho de água aqui. Mas agora vamos começar. A primeira coisa que eu preciso são os dados de entrada. O que eu vou fazer? Vamos escrever aqui uma função. Eu vou começar escrevendo aqui mesmo, depois a gente vai começando a modularizar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui o meu input, eu vou ler o arquivo a partir do stdin, quer dizer que eu vou usar a função input para obter cada linha que eu quiser do arquivo. Então o meu run já vai ficar com o meu loop para eu executar deixa aqui o terminal, para eu executar o programa, tá? Então a função input vai me retornar uma linha do input, e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai testar. Mas eu vou obter aqui o meu C, né? Vamos ser fiéis ao que o programa diz, né? O meu programa diz C aqui, então o C vai ser igual a input. E no caso, o input vai me retornar uma string, porque é assim que ele lê do console, né? Então eu vou converter isso para um int. Eu não vou me preocupar muito com validação aqui, porque eu estou contando que os meus casos de teste estão corretos, estão consistentes. O que eu vou ler na primeira linha é um inteiro, então eu vou deixar aqui direto. Se não fosse esse o caso, eu teria que tratar aqui exceções e tal, e isso é um pouquinho mais rigoroso, mas aqui eu vou deixar. Então, tem o meu C. Com o meu C lido, eu agora vou obter os casos de teste, né? Então, ler os dados de entrada vai estar meio embutido aqui no código. Eu vou deixar esse comentário por enquanto, mas você vai ver que está meio que embutido. Eu vou ler conforme vou processando. Então, vou obter os casos de teste. Como é que eu vou obter os casos de teste? Eu vou iterar C vezes no código para poder ler as linhas e não me preocupar muito com o fim do arquivo. Então, eu vou fazer um for i em range C, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou, a partir daqui, eu vou ler o que acontece. Quando eu li o primeiro cara, deixa eu
pegar aqui o arquivo, que eu tenho um arquivo de input aqui para vocês verem, que é esse example.in. Então, ó, quando eu li o primeiro cara, eu vou ter o 2, tá? Quando eu ler no primeiro input, e no segundo input que eu fizer, eu vou ler o 3. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho 2, eu tenho que ler esse conjunto de dados, que é o primeiro, e esse conjunto de dados, que é o segundo. Vou fazer 2 vezes. Eu não preciso me preocupar com o que vem depois. Eu vou usar esse 2 para guiar as minhas leituras. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. O primeiro cara que eu vou ler agora, né, eu já li o C, eu agora tenho que ler o N. Então, N igual, mesma coisa, int input. Então, agora eu estou lendo o meu N. E com esse N, eu acho que eu não vou precisar usar o N para nada em Python, porque o Python a gente vai usar uma outra estratégia para separar quantos caracteres eu tenho ali, né, quantos números eu tenho, mas eu vou deixar ali só para ficar registrado. E agora eu vou ler a minha linha, eu vou chamar de line igual ao meu input, mais uma vez. Então agora eu não converto para int, porque de fato agora é uma string. E o que eu vou fazer, na verdade, eu tenho que ler essa linha e eu vou ter que quebrar os meus números, gerar de string e convertê-los todos para inteiro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro fazer um split, né, meu line.split, e eu vou separar por espaço. O que o split faz, deixa eu mostrar para vocês, né? Vamos supor que eu tenho aqui um Python, tá? E eu estou usando Python 3.7, mas na hora da submissão do resultado você vai ver que eu vou usar o Python 3.8. Eu já testei, funciona, tá? Mas vamos lá. Então vamos pegar aqui uma variável a, que é igual a uma string, com 1, 2, 3. E o que eu vou fazer é usar a função split. Se você nunca usou, quando eu chamo a.split com um separador, que no meu caso é a string de espaço, ele vai me retornar uma lista com cada elemento separado de acordo com o separador, tá? Poderia ser outra coisa, poderia ser, por exemplo, eu poderia ter uma lista com vírgulas, né? E aí eu poderia separar por vírgulas, né? Dá na mesma. No caso aqui, se eu usasse espaço, eu não ia conseguir separar, ele ia me retornar a string inteira. No caso, ele não separa, tá? Ok, então o split vai fazer isso. E aqui o meu caso line.split, só que eu quero fazer mais que isso. Eu vou colocar aqui values, que são meus valores de entrada. Vai dar line.split, mas além de splitar eles, além de separar eles, eu quero convertê-los todos para inteiros, para poder trabalhar com eles. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho uma função que é o map, que quando eu chamo o map, o que ele faz é, eu pego uma função e aplico ele em todos os elementos de um array, por exemplo, de uma lista. E aí eu vou retornar um iterável do Python nesse map, só que eu vou querer converter isso para uma lista mesmo, para ele ficar de acordo. Então o que eu estou fazendo aqui, só para vocês verem, né, aqui eu tenho o meu, deixa eu fazer aqui o meu a.split, vou chamar de B, tá? Então B é aquela lista de strings. Quando eu fizer aqui o meu list, né, quando eu fizer um map, vou fazer o map primeiro para vocês verem. O map do int com B, que é o que eu estou fazendo lá, né, só que eu estou colocando direto line split. O que eu vou fazer é retornar um map object, tá? Eu não quero ver esse map object, eu quero esse map object, para a gente ver o que tem dentro dele, eu tenho que converter para alguma outra estrutura de dados. No caso, eu vou converter para uma lista. Tá? Então, eu vou chamar com uma lista, passar o meu map para o construtor de lista. E aí ele me retorna a minha lista, repara, era uma lista de strings, agora eu converti para uma lista de inteiros. Tá? Então, tem uma lista de inteiros. Com isto, o meu values agora é uma lista de inteiros, o que me deixa pronto para começar a trabalhar. Então, eu obtive os meus dados para um caso, né? Eu estou iterando nos casos de teste, e aqui um caso de teste vai usar esses valores aqui, tá bom. Agora, para cada caso, né, eu já estou aqui no for, esse for eu já estou iterando no for, né? Então eu já poderia estar com esse cara aqui em cima.
Então eu vou obter os valores a serem inseridos na árvore, que é isto aqui. Eu vou colocar aqui assim. E agora eu tenho que construir a árvore. Agora que vem a parte que a gente vai precisar trabalhar aqui na árvore. Mas eu vou fazer um código de inserir antes mesmo de ter o código escrito na árvore, só para a gente ter uma noção de como é que ele é. Como é que eu quero que isso seja? Número 1, eu quero criar a minha árvore. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou querer que a minha árvore aceite uma lista como entrada para eu poder colocar os valores nela. Então o que eu vou fazer é tree igual ao meu tree lá de cima, ponto from list, passando values. O que eu estou fazendo aqui? Eu já estou projetando como eu quero que a minha árvore funcione. Eu não tenho esse método escrito, mas eu vou escrevê-lo agora. Não ele todo, vou deixar só o esqueletão dele, porque eu não vou executar esse cara agora. Mas eu já sei que eu quero desse jeito aqui. Eu quero entrar com uma lista de valores e sair com uma árvore montada. Tá? Então isso já é parte de dar nomes, tá? daquele quinto item. Dar nomes que revelem a intenção. Pego uma árvore e eu quero criar uma árvore a partir de uma lista. From list, né? A partir de uma lista. E essa é a lista que eu quero. Então vamos ver aqui. Para eu fazer isso dessa forma, eu tenho que vir aqui colocar um class method. E vou criar agora aquele método, def from list. E para quem está acostumado com Python, que está acostumado que seja snake case, né? No caso usar as variáveis, né? No caso, quem está acostumado com Python vai estar acostumado a escrever assim, né? From list com underline e o L minúsculo. Eu normalmente não faço isso só quando o projeto exige. Quando eu estou programando para mim, eu coloco o camel case mesmo, eu acho mais prático. Você fica à vontade de fazer diferente, mas eu aqui vou fazer dessa forma, tá? Então aqui eu vou colocar o quê? O CLS, porque é para permitir herança, e aqui eu vou colocar o meu values, a minha lista. Tá bom? E aqui, pronto, eu basicamente vou fazer isso e eu aqui vou dar um pass, por enquanto que ele não vai fazer nada. Ok. Vamos começar a trabalhar um pouco a lista, porque agora eu estou no from list, esse from list é que vai fazer todas as inserções dentro da árvore, tá? Então agora a gente chegou num ponto em que a gente pode começar a trabalhar esse from list, tá? E repare que cada linha dessas que eu estou colocando resulta em poucas linhas de código. Cada linha dessa de comentário que eu coloquei resulta em poucas linhas de código no final, tá? Eu não espero que quem está começando a programar agora chegue a ter essas conclusões de cara. Você vai ter que treinar um pouco, né? De repente você escreve o código aqui mesmo, mas depois você começa a treinar, separar isso e fazer esse tipo de conceito. Mas você repara que se você planejar, já começa a ficar pronto, você já vai começando a se preparar e deixando as coisas já arrumadas para que você possa deixar teu código organizado, tá? Então, vou montar uma árvore a partir de uma lista, tá? E para exibir os resultados, depois eu vou postergar isso aqui um pouco e vou trabalhar um pouquinho, começar a descer um pouco no detalhe aqui, para a gente até ter o que exibir, tá? Então vamos lá. Aqui agora a gente tem que se preocupar com inserção, porque o meu from list, vamos trabalhar ele aqui. Eu quero que ele seja capaz de pegar cada elemento da minha lista e insira na árvore. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for value in values, tá? Pegar para cada valor na meu array de valores. Eu vou pegar, faltou uma coisa, né? Aqui como é um class method, eu tenho que criar minha árvore, tree, igual minha tree, eu estou chamando o construtor da própria árvore, que é esse init aqui, tá? Não estou passando valor nenhum para começar, porque eu não tenho valor para passar. E aqui dentro, o que eu vou querer fazer é inserir os valores na árvore. Então eu vou pegar a minha tree, ponto insert, passando o meu valor. E retornar essa árvore, return tree. Então repara, o meu from list, tree com 2 S, ok? O meu from list, o meu construtor,
está pronto praticamente. Eu não sei se tem algum probleminha aqui ainda que a gente vai ter que dar um retoque, mas basicamente ele está pronto. Talvez tenha que sim dar um retoque, mas a gente vai observar isso depois, se for o caso. A gente vai começar agora a trabalhar no insert. Que é a única parte realmente faltante aqui é o insert. Vamos lá. Então, para o insert, vamos definir aqui uma função insert. E essa função é uma função da classe. Então, vou passar um self aqui e vou passar o valor que eu quero inserir. Esta é a função que faz a magia acontecer em termos da árvore em si. Tá? O que a gente vai fazer? Aqui a gente tem que começar a verificar. Primeiro, eu tenho já um valor salvo, porque eu posso ter uma árvore com nenhum valor salvo ainda. Né? Quando eu crio a minha árvore dessa forma, o meu velho é none. Então, meu primeiro nó ele já é none. Eu tenho que verificar, porque se eu tiver algum valor, eu vou ter que comparar esse valor e começar e aí testar esse valor contra o valor que eu estou inserindo e decidir se eu insiro ele à esquerda ou à direita. Mas se eu não tiver nada, eu coloco no próprio nó. Então, eu vou fazer o seguinte: if self.value is none, né? Então, o meu self.value igual a value. E acabei aqui, return, não preciso fazer mais nada. Tá? Quer dizer, se o meu nó não tem nada, eu simplesmente coloco o valor no nó e acabou. Tá? Quer dizer, voltando aqui na árvore, quando a árvore está vazia, se aqui não tem um 8, eu vou inserir o primeiro 8, eu tenho apenas um nó que não aponta para ninguém e o valor é none. Eu venho com 8, insiro o 8, fica aqui mesmo e não vai para lugar nenhum. Tá? Estou falando de inserção, aquele negócio de pré-ordem, pós-ordem e em ordem, isso vem só na leitura da árvore, não na inserção. A inserção é sempre a mesma regra, não muda, que é essa que a gente está colocando da ordenação dos itens, né? De quem vai para a esquerda, quem vai para a direita. Então, em princípio, o insert, né, para quando o meu value é none, eu simplesmente coloco o value e retorno, não preciso fazer mais nada. Tá? Mas tem o caso em que ele não é none. Né? Então, agora, se o meu self.value for maior, vamos fazer diferente aqui, vou colocar, se meu value for menor do que o meu self.value, acho que assim fica mais... Eu já vou colocar o caso do igual aqui também. Então, o que acontece? O meu valor é menor ou igual, né? Eu estou vindo aqui agora, já coloquei o 8, agora eu vou inserir o 3. Estou verificando, se o meu valor, que é 3, for menor ou igual a 8, eu vou colocar ele na minha subárvore da esquerda. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer, então, que o meu self.left, que é a minha árvore da esquerda, é igual a uma nova tree. Aí eu vou criar um construtor de árvore em que eu vou passar o meu velho, que é o 3 no caso, tá? Aqui no caso, eu vou ter que modificar isso aqui, porque isso aqui não vai servir para todos os casos, mas eu já vou chegar lá. Então, eu vou primeiro fazer essa parte, tá? Agora, se não, else, né, no caso do meu valor ser maior, o que eu tenho que fazer é colocar na subárvore da direita. Tá? Só que tem um detalhe. Eu aqui preciso verificar o seguinte. Existe o caso, se eu estiver inserindo pela primeira vez, esse código vai servir. Mas vamos supor agora que eu venho com o valor 1, tá? Eu vou inserir sempre a partir, né, do meu nó raiz, do 8, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou passar pelo 8. O 8 não tem nada, vou colocar o 8. Aí vai vir o 3. Quando vier o 3 já vai ter um valor aqui, eu não vou parar nesse if. Eu vou chegar nesse if aqui. No caso, o meu valor é menor do que o velho, eu vou criar uma nova árvore no left, tá? E vou colocar o valor 3 lá. Perfeito, até aí tudo bem. Agora veio o valor 1. Quando vier o valor 1, ele vai ver, é menor que 8, né? Vai testar primeiro no 8, vai testar o velho, menor que 8.
Então, quando der o menor que 8, o que vai acontecer? Ele aqui não vai testar se tem um valor já 3 aqui. Ele não vai testar a subárvore. Ele vai direto colocar o valor 1 aqui. O que é errado, isso vai me causar um bug, vai fazer com que eu substitua o meu filho, que é o 3, pelo valor 1, e vai detonar o cara. Então, por quê? Na prática, faltou uma verificação aqui. Eu tenho que verificar se o meu nó já existe ou não, tá? Porque eu inicializo ele como null. Se o nó não existir, eu crio, que nem está aqui, mas se ele existir, eu tenho que inserir nesse novo nó, tá? Eu tenho que fazer a mesma operação que eu fiz para o 8, mas agora repetir para o 3. Eu vou fazer uma chamada recursiva. Então, o que acontece? Se o meu valor for menor ou igual, eu vou agora testar se o meu nó existe. Se o meu self.left is none. Se ele for none, eu faço isso aqui. Se não, o que eu vou fazer é que o meu self.left, se ele não é none, ele é uma árvore. Então eu posso chamar o insert da árvore passando o velho. Tá? Com isso eu estou inserindo na minha subárvore da esquerda e agora a mesma coisa eu vou fazer para a minha subárvore da direita. Só que aqui eu estou trocando tudo que é left para right. Ok? Então a ideia aqui é, se eu não tenho nó, cria. Se eu tenho nó, insiro nele. Tá? E aqui o algoritmo recursivo vai cuidar para a gente de que a árvore seja montada corretamente. Teoricamente, é isso aqui que eu preciso. E no final eu vou dar um return aqui. Não preciso do return aqui no caso, porque o Python por padrão ele vai retornar um none para mim. Se eu quiser, né, forçar, eu não vou colocar só porque não faz muito sentido, mas tá aí. Então se o meu valor for menor ou igual, insiro na subárvore da esquerda. Se ele for maior, né, o else, eu insiro na subárvore da direita. Isso aqui deveria resolver o problema da árvore em si, tá? Da inserção. Mas a gente ainda não consegue enxergar essa árvore, tá? A gente vai conseguir enxergar quando a gente submeter a parte de ordenação aqui, de exibição dos resultados. O que a gente pode sem fazer é tentar rodar isso aqui e ver se não vai dar nenhum pau. Vamos tentar rodar e ver se não vai dar nenhum problema. Então aqui Python run.py. Ele está aguardando o input. Eu tenho que passar o input para ele. Deixa eu parar aqui o programa. E a gente passa o input, né? Eu estou lendo, né, input aqui, ele espera uma entrada do teclado. O que eu vou fazer é redirecionar o example.in, que é esse arquivo aqui, tá? Que ele vai fingir que eu estou digitando no teclado em vez de eu ter que digitar cada linha, tá? Então, olha só. A boa notícia é que ele rodou e não deu pau nenhum, né? Não explodiu nenhum erro na nossa cara aqui, o que é ótimo para começar. O que a gente vai fazer agora é plugar essa parte aqui em que eu crio a árvore, tá? E eu vou começar a tentar enxergar o que está acontecendo na árvore. Esse algoritmo de inserção, ele não está aqui, né? Vê que eu coloquei ele aqui, mas na real ele foi implementado na função. Então, olha, a função insert é que fez esse algoritmo, tá? Mais especificamente, eu coloquei essa parte aqui e essa parte aqui, tá? Da maneira como está, eu estou mantendo os comentários só para a gente ver, mas da maneira como está o código, eu fico confortável em eliminar os comentários, porque o código está ficando autoexplicativo da maneira como a gente está fazendo. Se você não estiver achando que está bem simples, você pode colocar nos comentários e a gente depois pode aprender um pouco mais sobre como colocar, o que você acha que poderia melhorar. Coloca aí nos comentários e a gente vai vendo. Mas, pelo menos assim, para o meu gosto, já está ficando com uma cara interessante, né? Você vê o insert. Se o valor for none, coloca no próprio nó. Ok. Se o valor for menor, né, eu só vou verificar se existe o nó. Se o nó não existir, cria. Se ele existir, insere. Perfeito. E para a direita, repito a mesma coisa. Ok. E aqui, agora, o que eu vou fazer? Peguei
fiz o insert, fiz o from list me retorna a árvore, o from list chama o insert vai populando a árvore, tenho aqui uma árvore e agora eu vou exibir os resultados. Tá? Para eu exibir os resultados, eu vou criar a maneira de exibir pré-ordem primeiro, para a gente ver aqui. Não é complicado e eu vou aproveitar a própria árvore para fazer isso. Tá? O que eu vou fazer na prática? Eu vou criar um jeito de eu gerar, a partir do conteúdo da árvore, eu vou gerar uma lista com os elementos ordenados em pré-ordem. Tá? Então eu vou criar uma função que vai ser, criar um método que vai ser list pré-order self, e é só isso, não recebo nenhum parâmetro extra, é só o self mesmo. E qual é a regra? A regra é, eu vou listar primeiro o nó de origem, né, pré-ordem. Primeiro o meu nó, pai, depois a subárvore da esquerda, depois a subárvore da direita. Vamos fazer assim. Então vamos lá. Vou pegar o nó self. Vamos fazer primeiro como se fosse... eu vou criar... vamos lá. Eu vou criar a lista, né? Então eu vou criar minha resultado aqui como uma lista vazia. E o que eu vou querer fazer é o seguinte. Vou pegar os meus valores e if self.value for... if self.value não. Eu quero pegar o valor que está no meu nó atual e inserir diretamente. Então, vou pegar res.insert. Insert não, em Python é append. Append self.value. Então, estou pegando o valor que eu tenho atual e inserindo no meu resultado. Tá? O que eu vou fazer agora é o seguinte, agora que eu inseri no meu resultado, eu vou pegar a minha subárvore da direita e vou fazer a minha listagem. Então, eu vou list... Aí, repara, esse é o ponto que agora eu estou tentando alcançar a melhor maneira de explicar para vocês. Na hora que eu vou parsear essa árvore, na hora que eu vou percorrer essa árvore, o algoritmo que eu vou usar para visitar esse nó e depois visitar os outros nós é exatamente o mesmo. Então, na prática, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha subárvore da direita, res.left.list pré-order. Tá? Então, não res.left, mas o meu self. Eu estou confundindo self com res aqui. Uma hora eu vou engatar aqui, não tem problema não. Vamos aos poucos. Então, o que eu estou pegando? Eu estou pegando o meu self.left, que é a minha subárvore da esquerda, e mandando ele fazer o list pré-order. Tá? O que está faltando aqui é o seguinte, como é que eu vou atualizar esse resultado fazendo dessa forma? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar aqui um parâmetro extra, que é minha árvore até o momento, meu res, e vou dar um igual a none para começar. E aí, sempre que eu entrar no list pré-order, eu vou verificar if res is none, que é o meu resultado, eu vou colocar ele como uma lista vazia. E se não for, eu simplesmente vou usar o que eu já passei. E a ideia é que o primeiro cara vai passar ele vazio, não vai passar nada, e aqui dentro do algoritmo eu vou usar esse res. É como se eu estivesse usando, eu estou usando uma tabela auxiliar, né? Eu estou usando uma lista auxiliar para manter meu resultado. Tá? Então, se eu não passei nada, eu crio. Se eu tiver ele já, eu passo ele aqui. Então, vou passar aqui o meu resultado. Então, com isso, passando esse resultado, ele vai chegar aqui e eu vou conseguir atualizá-lo de acordo aqui. Então, eu vou fazer o meu list pré-order do left e do right. A única coisa aqui que eu tenho que tomar cuidado, tá? Então, right, tá certo. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que o left pode ser none e o right também pode ser none. Então, eu tenho que fazer um if aqui. Então, if self.left is not none,
eu faço isso e a mesma coisa para o right. Para quem está acostumado com Python, vai perceber o seguinte. Muita gente faz isso aqui, ó. If self.left. Eu particularmente não gosto de programar desta forma. Por quê? Eu gosto que a leitura do meu código pareça com uma frase escrita e que eu saiba exatamente os tipos que estão envolvidos, tá? Então, quando eu leio essa frase, se self.esquerda, para mim isso não faz sentido nenhum, lendo assim, tá? Eu sei que quem está acostumado vai, né, já ter isso no sangue, mas eu prefiro em Python, somente em casos em que eu preciso ter uma dica do tipo de dados que eu estou lidando, eu prefiro colocar is not none explícito, tá? E se vocês forem ver palestras de pessoas importantes no Python, como por exemplo, eu vou dar o nome do Raymond Hettinger, procurem, as palestras dele são muito boas. Ele também curte algo parecido com isso. Dei uma conferida para vocês darem uma olhada, tá? Então eu prefiro que seja explícito, isso me dá uma dica do tipo que eu estou lidando, tá? Do que eu espero passar aqui, no caso é um none, tá? Que é diferente de uma lista vazia, que é diferente de um false, que todos iriam trigar da mesma forma se não fosse o caso, tá? E mesma coisa para o write, aqui eu só tenho que identar, senão ele não vai, tá? Então, esse é o meu algoritmo pré-ordem, tá? Se eu estiver na raiz, eu coloco, e na sequência eu vou percorrer minha subárvore da esquerda e vou percorrer minha subárvore da direita. Com este código aqui, a gente já pode ver se nosso algoritmo funciona. Então vamos exibir os resultados. Primeiro com pré-ordem. Deixa eu colocar assim. E eu vou dar aqui um print, só para a gente dar uma conferida. Não vai estar 100% fechado, mas eu vou dar um print no meu tree.list pré-order. Como eu falei aqui, eu chamo com ele vazio. Vamos ver se tem alguma chance de eu ter feito correto isso aqui. Então, ó, tem um problema de sintaxe, eu esqueci de dois pontos ali no none, na linha 35. Aqui. Se eu não esqueci mais nada, eu espero que... Tá, none, none. Por quê? Porque está faltando alguma coisa que acontecer. No meu caso, o que está faltando? Está faltando retornar a lista. Eu criei a lista, eu tenho que retornar a minha lista aqui, que é o resultado. Vamos rodar de novo e olha só que legal. Eu rodei aqui e ele está me retornando o resultado desse cara pré-ordem. Vamos conferir com o resultado aqui do site, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar. No meu caso vou ter que reduzir um pouquinho o zoom, tá? Mas se vocês estiverem conseguindo ver, olha só, pré-ordem do meu primeiro caso é 527, perfeito, 527. E do meu segundo caso é 831, 64, 710, 14, 13. Já está funcionando. Não está no formato ainda do teste que ele está pedindo. Isso a gente já vai tratar. É outra parte da modularização, tá? Mas aqui, ótimo, a gente já está com um bom começo, tá? Vamos lá, então eu fiz o algoritmo list pré-order, quer dizer, eu estou listando meus dados em pré-ordem. Agora vamos fazer o em ordem. E vocês vão perceber que depois disso aqui feito, o resto é muito fácil. Eu vou simplesmente duplicar esse código, tá? Vou de cara já substituir esses nomes aqui por em ordem, no caso in order, tá? E a única coisa que eu preciso fazer é o seguinte, o em ordem é o quê? Primeiro subárvore da esquerda, depois o nó, depois a subárvore da direita. Ou seja, basta eu mover esse cara para cá para o meio. E isso é o suficiente para a gente fazer o em ordem. Vamos ver? Então aqui embaixo eu vou dar um print list in order. E vamos ver. O esperado do em ordem é que ele fique em ordem crescente aqui, tá? Se ele estiver em ordem crescente, está funcionando. Então vamos lá. Ó. 2, 5, 7, está correto. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14. Em ordem também. Então, o em ordem eu não preciso nem olhar lá no site, eu sei que está correto por definição, tá? E adivinha, o pós-ordem agora é simplesmente eu trocar e colocar o nó, visitar o nó por último, o nó pai por último. Então, duplicar mais uma vez o código, colocar aqui, em vez de em ordem, é post-order, tá? E eu vou visitar o nó pai
por último. Pronto. E com isto aqui eu deveria conseguir agora fazer o pós-ordem, né? Pré-ordem, em ordem, deixar aqui comentado, e agora o pós-ordem. Duplica, move, comenta, e aqui list post order. E vamos ver se funciona. Então, pós-ordem, 275. Vamos ver isso, comparar com o resultado aqui. Talvez eu tenha que diminuir mais uma vez aqui. Tá bom, olha. O primeiro já bateu, 275. O segundo, vamos reduzir mais um pouco, trazer para cá para frente. 147, 63, 13, 14, 10, 8. Perfeito. Então, o algoritmo está funcionando, tá? A ordenação está funcionando. Só nos resta agora formatar a saída para ficar nesse formato aqui que ele espera. Vamos fazer isso como mais uma etapa, tá? Então aqui eu tenho as 3 ordenações. O que eu vou fazer agora é simplesmente uma função para uma ou algumas funções para exibição de resultado, porque o resultado já está aqui. Eu posso até tirar esses comentários, porque já está aqui o resultado. Só que agora eu quero formatar esses caras. Número 1, eu quero... Primeiro eu vou fazer um print aqui mesmo, para dar um print, isso é o suficiente, e eu vou dar um print no caso que eu quero. Então aqui eu vou usar fstring, tá? E eu vou usar case, e aqui eu preciso colocar o número do case. O número do meu case, no caso é i mais 1, porque eu tenho aqui o i começa de 0, e no outro caso eu começo de 1. Então aqui é case i mais 1. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Só isso mesmo. Ele vai printar esse cara na tela. Pronto. E agora eu vou printar os 3 casos. Pré-ordem, em ordem, pós-ordem. A única coisa que eu preciso fazer é o seguinte. Eu preciso digitar essa stringzinha aqui e depois os números separados por espaço na sequência. Tá? Então vamos lá. Eu vou criar uma função que é showResult ou printResult. No caso eu vou colocar formatResult. Por quê? Porque a ideia é que eu vou dar um print chamando o formatResult em cima do print. Então, o meu formatResult recebe o quê? Meus valores e o meu label, que é aquela stringzinha in, pré e pós que vem antes. Tá? Só que depende do cara que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um return. Tá, primeiro eu vou dar um return. Vamos colocar aqui já. F também. Primeiro, no meu label, o meu label segue 2 pontos, e aqui depois dos 2 pontos eu vou colocar os meus valores. Eu vou colocar aqui, no caso, str values. Essa variável ainda não existe, eu vou criá-la. O que é str values? Né? Eu tenho meus valores como inteiros e eu preciso criar uma string que mostre esses valores separados por espaço. Eu vou usar o Python para fazer isso. O que eu vou fazer é strValues. Basicamente, o que eu vou fazer é, eu vou usar a função join. Tá? A função join funciona como? Toda string tem um método join. Eu vou usar um espaço. Eu vou mostrar para vocês aqui. Né? Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver um array, vou colocar values mesmo. Vou colocar v. V igual a 1, 2, 3. Tá? É um array de inteiros. O que vai acontecer? V está aqui, né? Beleza. Agora eu quero fazer com que esse array seja 1, 2, 3 separados por espaço, né? Eu posso colocar uma string vazia e chamar o join.join. E o que ele vai fazer? Ele vai concatenar esses valores usando os valores do array. Só que eu vou ter um probleminha aqui, né? Se eu usar o v, já estou até antecipando um problema. O join espera que esse array, que essa lista, seja uma lista de strings. Então eu vou só mudar aqui rapidinho e depois vou mostrar como é que a gente converte. Então eu vou colocar uma lista de strings, só para vocês verem funcionando. E vou chamar de novo aqui. Ó. Então ele funciona. O join vai pegar cada string dessa aqui e concatenar usando espaço entre elas. Só para vocês verem a diferença, se eu usar aqui uma exclamação, ele vai concatenar com exclamação. Tá? Bom, como é que eu saio de uma lista de inteiros e chego numa lista de strings? Eu já usei isso aqui, ó. Tá? Só que ao contrário. De uma lista de strings, cheguei numa lista de inteiros
usando map e int. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que usando str em vez de int. Então aqui eu vou chamar string.join usando str, que é a função que converte para string. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os meus valores, tá? Vou chamar map. Aqui eu não preciso chamar lista, posso chamar direto map. Eu vou mapear os meus valores. Perdão, aqui não é isso aqui. Aqui isso vem dentro do map. Vou mapear os meus valores usando str. Tá? Então o que eu vou pegar? Vou pegar um map usando str contra values. E aqui eu vou fazer isso, colocar no join para retornar uma lista de strings. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E isso deve me retornar a minha lista concatenada e fazer lá o meu case certinho, né? E o que vai me faltar aqui, no caso, em vez de dar o print dessa forma, eu vou colocar o meu format result, passando a minha lista e aqui a string que eu espero. No meu caso do pré-ordem, eu vou colocar aqui o pré com 2 pontos. Acho que é isso, né? Deixa eu conferir aqui. Então, pré com 1 pontinho, in com 2 pontinhos e o post sem pontinho. Tá. Então, vamos lá. Então, pré com 1 pontinho. E vamos aqui também no format. Format result. Tri. Passando o in com 2 pontos. Fechar aqui também. E finalmente eu vou pegar aqui o format result, no meu último caso. E vou pegar e passar também aqui o meu post. E eu espero que isso tenha resolvido. Format result, print post. Eu espero que isso me dê algo parecido. Acho que eu tenho que dar um print aqui vazio no final. Espero que isso me imprima os meus casos de teste. Ok, aparentemente está no formato que ele espera, tá? Repara o seguinte, eu poderia muito bem ficar com isso aqui, né? O meu código está autoexplicativo, né? Imprima o resultado formatado da minha lista de pré-ordem, da minha lista em ordem, da minha lista pós-ordem. Isso aqui já é suficiente. E eu poderia muito bem agora parar e já submeter o meu desafio. É o que a gente vai fazer agora. Vamos ver se isso aqui funciona. Teoricamente, isso aqui já é o resultado final. Vamos pegar esse cara, copiar, voltar lá no site. Vamos colar aqui o resultado. Escolher a linguagem. Como eu falei, não tem Python 3.7 aqui. Eu acho que vou ter que ficar no Python 3.8. Vou ficar no Python 3.8. E eu vou enviar. Vamos ver aqui. Está pensando lá. Uma vez eu submeti, ele negou, e eu submeti novamente, ele aceitou, mas por questão de tempo. Ele aceitou, ótimo. Então tá aí, fechado o exemplo, funcionando, tá? Então, um exemplo, ficou um pouco longo, mas eu fiz o exemplo completo, tá? Então, bem interessante, a gente aprendeu algumas coisas aqui. É muito fácil a gente tentar olhar para a árvore, e é legal o algoritmo em árvore, tá? Da gente usar recursão. Se você gostou aqui, quiser mais exemplos, deixa nos comentários aí que eu com certeza trago mais coisa nesse sentido. Mas o principal aqui, gente, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, e para finalizar eu vou só remover alguns comentários, só para a gente dar uma olhada final no código, tá? E aqui, inclusive, nesse caso aqui eu não vou remover o comentário. Eu vou sim, mas eu vou fazer uma coisa diferente, que eu vou criar uma função show results, né? Eu vou criar uma função def show results ou print results, que é imprimir os resultados recebendo uma árvore, tá? E o que essa função vai fazer é isso aqui. No caso, também vou receber o código, né? Qual o N minúsculo que eu estou querendo passar.
Então, vou tirar isso aqui. Só para o nosso código ficar mais organizado, vocês verem, eu tirei os comentários. Agora, essa parte de exibir resultados, eu quero também tirar esse comentário. Como eu já estou com ele esquematizado aqui, fica muito fácil. Eu sei que essa seção aqui é de imprimir resultados. Repare que eu sempre pulo uma linha entre seções. Isso é uma organização que eu acho interessante para organizar visualmente o código, também ajuda, tá? E programando por intenção. Então, a minha intenção é obter os resultados, obter os valores a serem inseridos, tá? Aqui. Eu poderia também colocar isso numa função, se eu quiser, construir a árvore e exibir os resultados. Então, aqui, ó, print results. Aqui, eu só vou ter que fazer uma modificação. Vou ter que colocar aqui o n, tá? E aqui no print results, no exibir, eu vou colocar print results, passando o meu i mais 1 e a minha árvore, tá? Com isso, eu já enxuguei um pouco mais essa função e, idealmente, eu gosto de deixar essas funções de entry point, né, bem enxutas, bem pequenas, para ficar muito na cara o algoritmo, né? Então, olha só a nossa intenção. Nossa intenção era ler os dados de entrada, né? Então, capturar os casos de teste, capturei, né? Então, aqui, ó, estou lendo os valores de cada caso de teste, fazendo o parsing de acordo com a necessidade aqui. Mais uma vez, poderia colocar isso numa função também, que nem eu coloquei os resultados. Construir a árvore, em vez de construir aqui dentro, eu deleguei para a minha classe, tá? Então fica organizado dentro da classe a maneira como eu construo essa árvore, tá? O construtor me ajuda a garantir o que eu precisar garantir na hora de montar a árvore, tá? Criei um construtor específico para receber uma lista de valores e retornar uma árvore com ela montadinha com a lista de valores, o que me ajuda pra caramba, tá? Daí criei as funções de inserção, então toda a bagunça, toda a complicação da manipulação da árvore fica dentro da classe da árvore e separada, cada um no seu lugar, de modo que fique fácil a gente, né, achar as coisas, né? Então o insert, eu tenho uma parte que eu coloco o valor se o nó já existir, né, e o valor for none. Se o valor não for none e o nó não existir, eu vou criar o nó se necessário, senão eu insiro ele, delegando para o próximo nó na árvore, onde vai ser a inserção de fato, né, que eu faço minha recursão, tá? E vou aos pouquinhos construindo, sempre anotando, mas repara que tudo começou daquela primeira lista de ideias do que fazer, né, de qual o próximo passo, o passo a passo do meu algoritmo, tá? E isso é que vai garantindo que eu possa aos pouquinhos ir evoluindo e fazendo com que o código fique bem enxuto. Deixa eu concluir isso aqui, colocar aqui o print, tá? E vamos rodar novamente para ver se está funcionando, se eu não zoei nada. Continua funcionando, tá ótimo, tá? Se eu submeter dessa forma também vai funcionar, tá? E isso aqui é algo que fica bem legal para a gente. Mais uma coisa importantíssima, que eu não coloquei lá nos bullets, mas acabei de lembrar, que é extremamente importante a gente separar entrada de dados, processamento e saída de dados, tá? E aqui está exatamente assim, eu estou fazendo aqui entrada de dados, processamento, saída de dados, tá? Repara aqui que no meu from list, tudo que tem a ver com árvore, montagem de árvore, eu não dou print, tá? Eu não quero dar print no meio da montagem da minha árvore, não quero fazer isso. Eu quero poder trabalhar a minha árvore. Se eu precisar fazer isso, eu precisar fazer qualquer output baseado na montagem da árvore, eu uso uma técnica que é um callback. Eu injeto um comportamento que eu uso se necessário e que por padrão não está habilitado, tá? Mas isso é um papo para outro dia, tá? Mas normalmente eu não quero, porque o meu usuário pode querer simplesmente montar a árvore e não imprimir nada, porque perde tempo. Todo acesso a hardware, todo acesso a imprimir, ler disco, acessar uma interface de rede, ler um banco de dados, gasta tempo e eu não quero que ele gaste tempo, tá? Então, li os dados, processei os dados, não faço input e output aqui de jeito nenhum, evito ao máximo, e depois eu imprimo os resultados. Aqui é tudo, todos os prints ficaram aqui, né? E com isso eu resolvi meu problema. Ok, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Coloquem as suas dúvidas, os seus comentários aí na descrição. Digam se gostaram do vídeo, se curtiram, tá? E quem ficou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, dar aquela curtida, que a gente vai sempre trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima.